E aí pessoal do YouTube, eu sou Lennox BRS, estou aqui para mais um vlog para falar de Sony Xperia. As pessoas acham que eu tenho preconceito, né? Não tenho nenhum preconceito contra a Sony, já tive um aparelho Sony, já tive notebook Sony, certo? Tive câmeras, né? Eu acho que foram 2 ou 3 da Sony, gosto muito e não tenho preconceito nenhum. E vamos falar do Sony Xperia X e o XA, certo? E através desse comparativo aqui, eu vou estar falando para vocês dos preços que não justifica, que parece que a Sony é sinônimo de preço alto, caro, né? Por aparelhos aí que não condiz muito aí com a nossa realidade, tá meio distorcido aí, né? Mas vamos lá mesmo assim. É a minha opinião, como eu sempre falo, se vale alguma coisa, é a minha opinião, tá? Minha opinião sincera, vendo o lado de vocês para tomar muito cuidado para comprar os aparelhos, não só esse, como qualquer outro aparelho. Abrir os olhos aí, entendeu? Ambos virão com 4G, né? Básico. Vamos lá. Ambos Nano SIM, Dual SIM, Nano SIM, né? Os dois terão tela IPS. Os dois virão com tela de 5 polegadas. O Sony Xperia X 1080p de resolução. 1080 por 1920 pontos. O XA ele virá com 720 por 1280 pontos, ou seja, tela HD. 10 toques na tela pro X e 4 pro XA. Resistente a arranhões os dois, né? E aquela resistência de óleo, né, do rosto ou da mão, somente pro X. Android 6.0.1 para os dois. Sensacional, maravilha. Ó, ponto positivo. Processador, para o X virá o Qualcomm Snapdragon 650, quase o mesmo do LG G5 SE, que é o 652, só que ó, o X virá por preço de R$ 3.800, o LG G5 SE ele custa R$ 3.500. Esse aqui, o preço de tabela dele, o S7, é R$ 3.800 também. E com o processador 650 não justifica nem o da LG e nem o da Sony esse preço alto. Sem justificativa. O XA ele virá com MediaTek Octa-Core de 2 GHz Cortex A53. Basicamente aí um intermediário, não chega nem a ser um intermediário premium. Intermediário premium é esse, o X, o Sony Xperia X, assim como o LG G5 SE, que para mim é um intermediário premium. Se ele viesse com um processador top, seria obviamente o top, né? Vamos lá, o X ele será um hexa-core, né? Dual core de 1.8 e um quad-core de 1.4. E o outro, como falei, um octa-core 2.0. Adreno 505 pro X e o Mali T860 pro XA. Ambos terão memória micro SD de 256 GB, slot dedicado. O X virá com 32 e 64 GB, 3 GB de memória RAM, enquanto o XA virá com 16 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM. Justificado um intermediário, um premium e um intermediário. Ou seja, esse intermediário XA, ele vai sair por R$ 1.800. Caro. Por quê? Você pega um G4 que tem tela maior, resolução maior, mais memória de armazenamento, certo? Um processador aí muito bom, excelente, entendeu? Você tem aí um custo-benefício, ao meu ver, nessa parte melhor e mais barato, por R$ 1.500, preço de tabela. Você pode achar até por R$ 1.300. Se a Sony manter esse preço aí, não vai vender esses aparelhos, vai ficar encalhado, mas só vai vender para quem realmente gosta do aparelho, tá? Vamos lá, câmera do X virá com 23 megapixels, f/2.0, abertura muito boa, Face Detection, autofocus, né, e LED Flash. Não justifica o preço alto pela câmera, pelos megapixels aí, né, megapixel, né? O outro virá com 13 megapixels, Face Detection, autofocus, LED Flash, enfim, intermediário. Vamos lá, outros requisitos, né? Geotaging para ambos, touch focus, Face Detection, HDR e panorama.
sem novidade nenhuma. Para o X, ele filma em Full HD em 30 e 60 fps. Para o XA, somente em 30 fps. Câmera frontal. Câmera frontal, pelo menos, é melhor, assim, né? Digamos, em resolução dos outros, em relação aos outros aparelhos até, né? Ele deve empatar com o Zenfone Laser, eu acho, né? 13 megapixels pro X, com abertura de 2.0, certo? E filma em 1080p. E o XA, 8 megapixels, 1080p, autofoco e HDR. Lembrando, intermediário Premium pro X, intermediário pro XA. Mas não justifica os preços, tá? FM para ambos, a GPS com GLONASS, Bluetooth 4.2, 4.1, né? 4.2, 4.1. Os protocolos A, B, G e N para ambos e o AC somente para o X, ou seja, será um dual band, né? Wi-Fi Direct, DLNA e hotspot para ambos. FM, não sei se eu falei, para ambos, NFC para ambos, não terão porta infravermelha, micro USB 2.0 para ambos, né? E o X ele terá o leitor de impressões digitais, o XA não terá. Ambos terão os sensores de acelerômetro, proximidade e compasso. Barômetro e giro somente para o X. Certo? Os dois virão com o Fast Battery Charging, que está falando aqui o Pump Express 2+, né, para o XA, e o Quick Charge 2 para o X. Eles vão sempre inovando as tecnologias aí e tudo mais, né? Bateria não removível para os dois. 2.620 mAh para o X e 2.300 para o XA. Baterias eu vejo assim... não gostei também das baterias, tá? E o que eu falo, pessoal? Custo-benefício... O custo-benefício do X... Ele está no mesmo patamar do G5 SE. Não vale. Justifica mais você pagar 3.800 num iPhone, 3.800 num S5, num S7, do que esses. Ah, não, mas eu gosto da qualidade da câmera da Sony, então compre, mas não vale pelo custo-benefício. É isso que eu tenho para falar para vocês. Assim como o LG G5 SE. Que se viesse o G5, aí sim o assunto era outro. Eu nem estaria comparando aqui com o Xperia X. 3.800 não justifica. Xperia XA não justifica o preço de R$1.800. Temos aí o Lenovo Vibe, o A7010, que é disparado, ganha desse, não tem nem o que falar. Temos o Moto G Turbo Edition, que com certeza é um competidor direto com esse aqui, que com certeza vai perder, e o preço ainda é muito melhor do Moto X, certo? O Moto X não, Moto G edição Turbo, desculpa. Moto G4 Plus, até o Moto G4, que não tem aí os 32 GB, é melhor do que esse, do que o Xperia XA Dual. Mas isso que eu falo, pessoal, não tenho nada contra os aparelhos. Eu só estou falando o seguinte, que o custo-benefício é muito alto e não justifica o preço. Se eles viessem com uma configuração melhor, tanto de memória RAM, pelo menos 1 GB para cada lado, né? 1 GB para cada lado, 32 para o modelo XA, começava a fazer um sentido maior, né, para os smartphones. Mas não, parece que eles fizeram igual a LG, eles foram cortando e subindo o preço. E não é por aí, né, pessoal? A Motorola, quando lançou o Moto G1 e o G2, eles ganharam o mercado porque eles foram o melhor em custo-benefício, porque eles traziam o melhor conjunto de hardware, certo? Não trazia a melhor câmera, mas trazia o melhor conjunto de hardware, que era o essencial principal. Por quê? A pessoa não vai ficar direto fotografando, a pessoa vai preferir jogar. Então nisso eles tinham até uma certa vantagem. Agora a Sony, se elas visam câmera, está sendo muito caro essas câmeras, né? Certo, pessoal? Então é isso. Esse é o meu ponto de vista, pessoal, desses dois aparelhos, do Sony Xperia X e do Sony Xperia XA. Pode ter muitos mais recursos, tudo mais, mas não está aqui no site e eu vejo assim que não justifica pelo preço. Eles podem ter um acabamento muito bom, Corning Gorilla Glass, que nem cita aqui, né, mas ele fala do resistente a arranhões, ele pode ter o fundo de vidro, tudo mais, mas não justifica o preço. Se der, com certeza, se eu conseguir pegar por um preço bom qualquer um desses dois, com certeza vou trazer para o canal para vocês, porque eu quero passar a minha experiência
se for o caso de um desses dois aparelhos para vocês, entendeu? Então é para isso que o canal está aqui, para pegar, testar e falar para vocês se vale a pena ou não, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vlog. Obrigado por você ter assistido até aqui. Eu vou pedir, como sempre peço, o seu joinha, que é muito importante no vídeo, no canal, para ver se eu tô fazendo, se eu não estou falando muita besteira, se eu estou fazendo a coisa certa, né? Você se inscrever no canal, que é de graça, tá bom? Continua de graça e vai permanecer de graça, sim. Eu espero que tenham gostado novamente, né? E a gente se vê num próximo vlog aí, tá bom, pessoal? Obrigado, até mais e até mais. Obrigado, até mais e até mais. Falou!